Olá, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado por chegar até aqui. Eu vou apresentar para você agora todas as funcionalidades da planilha de controle de despesas, certo? Essa planilha tem o intuito de lhe ajudar a controlar todas as suas despesas pessoais e, consequentemente, ter uma melhor saúde financeira, ok? Então, vou explicar para vocês passo a passo do que mostra cada um dos indicadores dessa planilha, tá bom? Lembrando, tá? É importante afirmar que nada funciona se não tiver uma disciplina de preenchimento, tá? Tudo depende de você, tá? Então, tem alguns campos que você precisa fazer o preenchimento para que a planilha passe para você todas as informações que facilitem e ajudem na sua tomada de decisão. Eu vou mostrar aqui a primeira aba, que é a primeira página da planilha, que é esse painel geral de despesas, tá? O que é que a gente tem aqui de visualização? Primeiro, aqui a gente tem a definição de todos os indicadores que nós determinamos para o nosso acompanhamento financeiro, certo? É possível fazer essas mudanças, você consegue determinar quais são os indicadores que você quer definir, tá? Eu defini aqui aluguel, casa, comida, eletroeletrônicos, empréstimos, estudos, saúde, supermercado, pets, carro, roupas e cosméticos e entretenimento, tá? Então isso aqui, na primeira visão, a gente tem aqui salário menos despesas igual a saldo. Então, dependendo do período que você selecionar aqui, mês, ele vai dar para você o seu salário naquele mês, as suas despesas naquele mês e o saldo, se ele foi positivo ou negativo, tá? Então aqui ele vai dar para você o valor que você pagou naquele período para aquele indicador e a porcentagem daquele indicador das despesas, tá? Então aqui em aluguel eu paguei R$700, esse valor representa 22,1% das minhas despesas nesse mês, certo? E assim por diante. Você consegue ver quanto que você gastou com casa, com comida, com saúde, enfim. Isso é uma primeira visão que você tem de todas as suas despesas e o percentual de participação dela em cima do todo, tá? Então aqui se eu selecionar mês 6 ou mês 7, ele vai mudando. Se eu quiser colocar a primeira ou segunda quinzena, ele também muda, tá? E aqui eu posso ter alguns outros tipos de filtros. Despesas eventuais, despesas fixas. À medida que você vai clicando, ele vai mudando esse item, tá bom? Nessa primeira página você consegue ver uma visão geral de todos os seus indicadores. Vamos para a segunda página. Aqui na segunda página, a gente tem acesso a 4 gráficos que vão lhe ajudar também a você ter um acompanhamento da sua vida financeira, tá? Qual é o primeiro gráfico? Aqui no primeiro gráfico, ele vai mostrar para você o gasto médio por dia da semana, médio e total, certo? Isso aqui ajuda para você de repente identificar qual o dia da semana que você mais gasta dinheiro, certo? Então de repente, se você gasta muito dinheiro no fim de semana, o gráfico vai dizer para você que você está gastando muito dinheiro no fim de semana. E aí você consegue abrir esse leque de informações para saber quais são os seus gastos no fim de semana. É com iFood, é com entretenimento, é com restaurante, enfim. Todo esse material ele vai mostrar para você, tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu quiser ver a análise do mês 7, aqui no mês 7 eu tive um salário de 5.769 e uma despesa de 3.167,89. Então eu tive um saldo aqui de R$2.000, tá? E aqui eu tenho a análise de dia da semana. Então, para o mês 7, isso aqui são as minhas análises de dia da semana, de gasto médio por dia da semana. Então aqui eu tenho o total em cima e abaixo eu tenho o gasto médio, tá? Então aqui geralmente no sábado, ó, lembrando que isso é no mês, tá? Então geralmente no sábado eu tive um total de compra de R$ 1.440,24 com a média, um ticket médio de R$ 180. Lembrando que isso aqui é no mês todo. Se no mês tiver 4 sábados, isso aqui é a soma de todos os sábados, tá? Então, você consegue fazer essa análise, beleza?
Aqui, origem dos pagamentos. Você consegue também aqui na planilha fazer o cadastramento do seu cartão de crédito ou do seu cartão de débito, ou qualquer um cartão que você tiver, certo? Então aqui, baseado no cadastro dos meus cartões, eu gasto mais com o meu cartão de débito. É o mesmo raciocínio para o outro. Aqui eu gasto no total e aqui é o meu ticket médio de compra no cartão de débito. No dinheiro, no Digio, por exemplo, que é um cartão de crédito que eu cadastrei. Então aqui no Digio, por exemplo, no mês 7 eu gastei R$ 690. Uma média de R$ 57,50 de compra. Então, em média, eu compro esse valor. No total, é isso. Beleza? Tipo de despesa. Aqui é bem simples, é bem intuitivo. Despesa fixa ou eventual, certo? Então, de despesa eventual, eu tive 60% das minhas compras e de despesas fixas, 40%. E aqui também você consegue ver o valor, ok? Origem dos pagamentos. Isso aqui vai para a origem, se eu paguei no cartão de crédito, no cartão de débito ou no dinheiro, tá? Então aqui é o mesmo raciocínio para o outro, você tem a porcentagem e tem o valor que você gastou em cada um desses itens. Vamos aqui para a terceira página. Na terceira página, ele já começa a dar para você um diagnóstico, espelho de todo a sua movimentação financeira, certo? Então aqui ele vai dar para você contas vencidas, contas a vencer, contas pagas antecipadamente, contas pagas no dia e contas pagas após o vencimento, certo? E ele vai na seguinte linha de raciocínio, ele vai na linha de valores, na linha de período ou dias e a quantidade de compras, certo? Então aqui no mês 7 eu tenho contas vencidas, eu tenho R$80 em contas vencidas. Essas contas elas estão vencidas numa média de 5 dias e é uma compra só, certo? Aqui, contas a vencer, eu tenho R$ 1.536,23. Vão vencer, na verdade, daqui a 12 dias, ó, contas a vencer, não estão vencidas ainda, certo? E são 16 compras que eu tenho que estão para vencer. Contas pagas antecipadamente, eu paguei R$ 559, com a média de um dia de antecedência, um total de 11 compras, certo? Contas pagas no dia, ou seja, se essas contas vencem hoje e eu paguei hoje, eu paguei no dia do vencimento, certo? Obviamente, se eu paguei no dia do vencimento, a média de dias é 0. Não foi antecipado e nem foi em atraso, foi no dia, certo? E contas pagas após o vencimento, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação. Pronto, no mês 6 aqui eu mudei para dar esse dado aqui para vocês, certo? Então, contas pagas após vencimento, eu tenho 876, com a média de 7 dias de atraso, e foram 5 compras, tá? Então, pessoal, isso aqui já começa a ser um espelho de toda a movimentação, todo o seu comportamento financeiro. Vamos aqui para o próximo, tá? O próximo, ele vai dar para você, como o próprio nome diz, os próximos pagamentos que você tem. Então, conforme você for fazendo o cadastramento das suas despesas, se elas forem a prazo, a planilha já vai dar para você o período e vai filtrar para você os próximos 10 pagamentos que você tem para fazer, certo? Então ele vai dar a data do vencimento, quantidade de dias que faltam para vencer, ou se foram vencidas. Ele vai dar a situação, a pagar em atraso, a pagar em dias, a definição, se foi no cartão de crédito, no cartão de débito ou no dinheiro, a origem do pagamento, qual foi o indicador, se foi entretenimento, casa, comida, todos aqueles indicadores que você predefiniu lá no início. Aqui são algumas observações que você pode colocar lá na planilha e o valor da compra, tá? Então aqui nos próximos pagamentos ele já vai dizer para você que no dia 4/7, há 5 dias atrás, ó, a pagar em atraso, a conta está em atraso, certo? Você não pagou a internet. Então a planilha informa para você os próximos pagamentos, tá? Se você já tiver pago, ela não aparece aqui nessa relação. Não se preocupe. Aqui só vai aparecer o que de fato você ainda não pagou, sempre pegando do mais recente à data mais longa, tá? Se tiver em atraso, essa data vai permanecer até que você registre como pago, ok?
Nessa aba aqui, pessoal, ela é os próximos pagamentos para cartão de crédito. Dica importante, para que você veja isso, você tem que vir aqui do ladinho, ó, e clicar em cartão de crédito. E aqui ele vai selecionar para vocês os cartões de créditos que você tem que pagar esse mês, tá? É o mesmo raciocínio desse de cima, só que para cartão de crédito. Qual a diferença também, tá? No cartão de crédito, de repente você fez 5 compras no cartão de crédito. Essas 5 compras você vai registrar e elas vão aparecer aqui detalhadamente cada uma das compras, certo? Aqui ele vai unificar tudo, ele vai pegar todo o valor que você pagou no cartão de crédito. Então ele não vai detalhar as 5 compras, ele vai somar todas as compras que você fez no cartão e vai dizer para você quais são os próximos pagamentos dos seus cartões de crédito. E de quebra, se você tiver alguma conta em atraso que de repente você esqueceu de pagar, a planilha também informa para você. Então aqui vai dizer para você, você possui uma conta em atraso no valor de R$80. Então se você tiver mais de uma, ele vai somar, vai dizer que você tem 2 ou 3 contas em atraso e ele vai somar também o valor dessas contas. E aqui na setinha de cima, ele vai dizer para você qual é essa conta em atraso, tá? Para você saber, você vem aqui, desmarca cartão de crédito. E aqui em cima, ele vai dizer para você qual é a conta que você tem em atraso. Lembrando, as contas que você tiver em atraso, elas sempre aparecem primeiro, porque você ainda não pagou, certo? Então aqui, ó, você possui uma conta em atraso. Aqui ele vai dizer para você, ó, vai aparecer a primeira conta em atraso para você. Então ele já vai dar informação que você está com essa conta em atraso no valor de R$80, certo? Isso é importante porque a planilha faz o acompanhamento das suas programações de pagamento e avisa para você tanto os próximos pagamentos quanto se você tiver com alguma conta em atraso, tá bom? Vamos aqui para o próximo passo, tá? Para a próxima página. Geralmente, para que a gente possa ter uma saúde financeira, primeiro a gente tem que definir algumas metas de compra. Quanto que eu quero gastar do meu dinheiro? Para que de repente sobre alguma coisa e eu possa utilizar com o que eu quiser, tá? Então aqui, nesse controle de despesas pessoais, você consegue definir quanto que você quer gastar por mês e quanto que você quer gastar por indicador, certo? Então aqui, por exemplo, aqui tem de janeiro a dezembro, tá? E aqui você vai aparecer para você o planejado, o realizado e o saldo. E de quebra, vai aparecer o semáforo dizendo se você está no verdinho, se você está no amarelo ou se você está no vermelho, nesse indicador, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com o seu salário, isso é com o que você planeja, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um salário de R$3.000, eu posso planejar que eu só quero gastar R$2.000, tá? Então, isso é em cima do que você planeja e não em cima do que você ganha. Então, aqui, por exemplo, a gente já vai ter aqui no mês de maio um planejamento de R$2.611, um realizado de R$3.206, ou seja, um estouro de R$595. E aqui já dá para você que você estourou em 23% o seu orçamento, ou seja, você está no vermelho. E aqui em cima você consegue selecionar o indicador que você quer. Então aqui é de janeiro até dezembro e aqui eu posso selecionar, por exemplo, o indicador de supermercado. Aqui no indicador de supermercado já mudou um pouquinho, tá? Então aqui em maio eu estourei 60%, em junho 3%, um pouquinho a mais. Em julho, o meu orçamento para supermercado está em 64%, ou seja, está no amarelo. Como é que isso é parametrizado, pessoal? Você consegue também modificar essa parametrização. Por exemplo, eu quero que esteja no verdinho todas as minhas contas que estiverem até 50%. Ou seja, de 0 a 50% do meu orçamento, ok, está verdinho. De 50% até 70% do meu orçamento vai estar amarelo. E acima de 100%, que é estouro, vai estar vermelho. Então você consegue também parametrizar esse semáforo para você fazer o acompanhamento,
tá bom? Então aqui é de janeiro até dezembro, você consegue ver se você estourou ou não o que você planejou, tá bom? Aqui na segunda página, pessoal, é o mesmo raciocínio, só que trocando de mês para o indicador, certo? Então aqui você tem todos os seus indicadores e o percentual de atingimento de cada um dos planejamentos que você fez para cada um, certo? Então, por exemplo, em saúde eu estou verdinho, ó, eu planejei 80, só gastei R$37. Nem supermercado eu estou amarelo. Com pets eu estourei R$56, então estou no vermelho. Então aqui você consegue parametrizar também quanto que você quer gastar por mês e por indicador, certo? Quando você adquire a planilha, vai ter um vídeo específico para toda a parte de configurações e toda a parte de preenchimento. Não se preocupe com isso, tá bom? Nessa próxima página é o detalhamento das minhas despesas, certo? Então, se eu quiser saber quais foram as minhas principais despesas, eu seleciono o período, ele vai me dar aqui todas as despesas que eu tive e um top 5 das principais despesas que eu tive. Se eu quiser fazer um detalhamento por indicador, eu quero saber o que foi que eu gastei com roupas e cosméticos, por exemplo, você vem aqui e ele dá para você o detalhamento dentro de cada um dos indicadores. Então, entretenimento, ele vai me dar o detalhamento de cada um e o top 5 dessas minhas despesas, tá bom? Nessa próxima página, ela é uma análise de Pareto, tá? Isso é uma ferramenta de gestão. O que é que isso significa? Esse gráfico me ajuda a identificar quais os meus gaps financeiros, tá? Onde eu posso concentrar esforços para conseguir guardar o meu dinheiro ou economizar em alguma coisa, tá? Então, qual é o princípio de Pareto? Ele me diz que 80% de todos os meus resultados vem de 20% das causas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho os meus indicadores como barra e eu tenho a minha linha acumulativa de despesas, certo? Então, quando eu vim aqui na minha linha acumulativa, a planilha vai me dizer onde é que está o 80%, certo? Ou seja, eu tenho aluguel, entretenimento, comida, estudos, supermercados e eletroeletrônicos dentro dos 80%, ou seja, todas essas despesas desse lado aqui, ó, elas são 80% de tudo que eu consumo, tá? Ou seja, se eu quiser economizar, eu vou ter que economizar em algum desses itens, tá? Esse gráfico é importante para que você não concentre esforços em algum indicador que não vai surtir muito efeito, tá bom? Então aqui, por exemplo, se ele deu 80%, eu vou economizar em algum desses indicadores para que de fato eu tenha resultado. Eu posso economizar desse lado? Claro que pode, mas os seus resultados eles não vão surtir muito efeito, tá bom? Então o princípio desse gráfico é mostrar para você exatamente onde você deve concentrar esforços. Aqui no próximo gráfico é uma linha de despesa por mês, tá? É uma linha temporal de janeiro até dezembro e aí ele vai dizer para você o comportamento de todas as suas despesas no total. Então em maio eu tive R$3.200 de despesa, em junho aumentou um pouquinho, em julho já deu uma diminuída e aqui são as previsões para os meses restantes, certo? Como é que é feita essa previsão? É bem simples, se você tiver compra parcelada no cartão de crédito ou alguma compra prevista, você consegue colocar na planilha e você já faz esse acompanhamento, tá bom? E por último, pessoal, uma barra de salário versus despesas, tá? Aqui não é real planejado, é de fato o que aconteceu. Então aqui eu tenho também de janeiro até dezembro. Essa barra aqui, pessoal, é a minha barra de despesa e essa linha é minha linha de salário. Aqui tem uma legendazinha para caso você esqueça, tá? Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é que essa barra de despesa, ela não chegue perto da minha linha de salário. Significa que eu estou gastando muito, tá? Ou seja, tudo que está entre a barra de despesa e a linha de salário, todo esse espaço aqui, é o meu saldo,
Então, se em maio eu tive um salário de R$ 4.719,12 e eu gastei R$ 3.206, obviamente eu tive um valor que sobrou. Quanto que é esse valor que sobrou? Tá aqui do lado. Aqui a gente tem 12 porquinhos, cada porquinho de cada mês, e aqui ele vai dizer para você o saldo de cada um desses meses. Então, em maio, de novo, 4.700, despesa 3.200, quanto que sobrou? 1.512,25, tá? A ideia é que você faça com que essa barra ela fique mais longe possível da sua linha de salário. Lembrando, pessoal, salário é tudo que entra no seu bolso. Na planilha ela está parametrizada como salário, tá? Então, de repente você recebeu algum dinheiro extra, você vendeu alguma coisa, você coloca na planilha como salário, certo? É tudo que entra no seu bolso, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas de informações financeiras, certo? Comportamento financeiro, espelho da sua vida financeira, contas em atraso, contas a pagar, real e planejado, enfim, todo o seu comportamento financeiro, toda a sua vida financeira pode ser visualizada nesse material, certo? Adquirindo a planilha, você recebe todo um treinamento de como preencher, de toda a parte de configuração. Gente, é super simples, não precisa saber absolutamente nada de Excel, tá? A planilha é super fácil de preencher, são apenas algumas informações que você tem que colocar e o resto a planilha faz para você, tá? Não precisa ter domínio algum, certo? Pessoal, então é isso. Se você aderir a essa planilha, faça bom proveito, tá? Mais um detalhe, você vai ter o suporte para lhe ajudar em caso de dúvida. Adquirindo a planilha, você vai entrar no grupo do Facebook, onde você vai colocar suas dúvidas e eu mesmo vou responder para você, tá? Esse material ele foi desenvolvido por mim, então eu tenho todo o domínio dessa ferramenta. Então qualquer dúvida que você tiver, você vai conseguir tirar diretamente comigo, tá bom? Então desejo que você faça bom proveito, que de fato, de uma vez por toda, organize a vida financeira, tá bom? Espero que você tenha gostado e um abraço.